Bom dia a todos, aqui é o Enes Lugero. Então, voltando ao assunto das perguntas, me fizeram mais uma pergunta que é muito interessante. Me perguntaram, como a gente pode saber se nós estamos fazendo ou vivendo ou vivenciando um número em harmonia ou em desarmonia? Para essa resposta, é necessário entender uma coisa que eu acho que todos vocês já sabem. Nós temos uma função muito importante que se chama intuição. Às vezes a gente intui. Será que diz assim, intui? Bom, me perdoem a minha falta de prática com o português. Faz muitos anos que eu estou fora do Brasil. Então, voltando ao assunto. Às vezes a gente intui que tem alguma coisa que não está dando certo. Se uma pessoa no seu mapa, por exemplo, tem o número 1 em algum dos níveis do mapa, o número 1 o que é? É uma pessoa intuitiva, criativa, uma pessoa que sabe muita coisa, ela tem muitas informações, mas o número 1 é um jovem, é o início de uma jornada, é o início de uma vida, é o início de uma atividade. E é exatamente porque ele é jovem, ele sabe, ele sente dentro, ele tem muita facilidade para construir muitas coisas, iniciar novos projetos, intuir a resposta de um problema. Ele sabe fazer muita coisa. E exatamente porque ele sabe muito, mas também que ele é jovem, é muito fácil que ele acabe deixando as coisas pela metade. Exatamente porque tem muita criatividade, ele começa a fazer, por exemplo, um quadro, ou uma obra de arte, ou escrever um poema. E, de repente, quando ele está escrevendo, já tem a ideia, já tem a intuição para uma outra escrita, para um outro quadro, para um outro desenho. E, às vezes, pode acontecer que ele deixe o que ele estava fazendo para começar um novo. E, ao começar esse novo, ele pode ter uma outra intuição para fazer mais outra coisa. E ele vai fazer outro. Então, pode ser que no caminho ele comece 3 coisas e não acabe todas. Então, nesse caso, a intuição dele vai dizer, puxa vida, eu comecei e não acabei. Eu gostaria de ter acabado. Não somente a intuição, mas a própria razão, né? Então, nesse caso, é um número 1 em desarmonia. Ou seja, ele sabe que tem muita criatividade, ele sabe fazer muitas coisas, mas acaba não fazendo nada, ou acaba deixando pela metade. Então, ele, nesse caso, ele está em desarmonia. E como é que a gente pode fazer para que ele entre em harmonia? Que ele aprenda, que ele se esforce, que ele use a própria energia, a própria criatividade, o próprio conhecimento para acabar o que ele começou. Uma das maneiras é que ele faça, no momento que ele tem essa criatividade, no momento que ele tem essa intuição para a nova obra, ele escreva, anote em algum lugar, ou faz um esboço, se for no caso de um quadro, no caso de um desenho, faz um esboço, e quando ele acaba o primeiro, ele continua com o segundo. Essa é uma maneira de entrar em harmonia. É uma maneira de fazer o número 1 em harmonia. Outra forma seria que ele usasse a própria criatividade para conseguir fazer todos os dois ao mesmo tempo. Existem muitos artistas que fazem 2, 3 quadros ao mesmo tempo. Quantas pessoas não conseguem ler 3 livros ao mesmo tempo? Ou seja, lê um capítulo de um, depois passa para um outro. Mas, em realidade, todos nós, na nossa vida cotidiana, fazemos muitas coisas contemporaneamente. Eu sei que não é fácil, como é que diz no Brasil, chupar manga e assobiar ao mesmo tempo. Mas tem muita gente que assobia enquanto está dirigindo, né? Ou quando está escrevendo. Enfim, todos nós somos acostumados a fazer 2 ou 3 coisas a mais ou mais ao mesmo tempo.
Só que às vezes a gente esquece dessa capacidade, ou se atrapalha, e é um perigo, às vezes, se atrapalhar fazendo várias coisas contemporaneamente. Mas o número um tem essa capacidade, o número um consegue. Então, independente em qual setor da vida esse número um está, qual setor do mapa ele esteja, essa é a característica. Através da intuição, através de escutar a si mesmo, através de sentir os seus, desculpa o jogo de palavras, sentir os próprios sentimentos, ele vai entender se ele está em desarmonia ou não. É que muitas vezes a gente está tão acostumado a fazer uma coisa assim tão mecanicamente, a gente está tão acostumado com as dificuldades ou com os problemas, que acaba sendo uma coisa natural viver os problemas, viver as dificuldades. Então, às vezes, nós perdemos essa intuição, essa capacidade de notar quais são nossos problemas, porque nós estamos muito acostumados. Mas basta olhar um pouquinho para si mesmo, que a gente vai notar quanto a gente está em desarmonia ou está em harmonia. Porque a harmonia é um estado de graça, a harmonia é um estado de bem-estar, a harmonia é um estado de felicidade, mesmo que seja temporânea, mas é um momento em que a gente fala, puxa vida, como eu estou bem, né? Como eu me sinto feliz, como eu me sinto em harmonia comigo mesmo. Muitas vezes acontece. Só que nós estamos acostumados ao contrário, nos acostumando ao estado de desarmonia. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que tenha sido claro. Qualquer coisa, me deem um alô. Até a próxima. Um abraço a todos.